Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui para a aula 4 agora dessa vez com Pila, criando uma API REST com Java Spring e Postgres. Dessa vez nós vamos fazer a inserção de dados no banco. Na última aula nós configuramos o banco, fizemos a conexão dele usando o Application Properties, configurando aquele arquivo. Na aula 2 nós fizemos um endpoint de teste, um Hello World aqui no Home Controller. E hoje nós vamos criar o controller do game, vamos criar o service do game e o repositório, para que ele faça a conexão com o banco direto pelo Postman e faça a persistência dos dados lá, tá? Então vocês vão precisar baixar no caso o Postman. Vocês vão acessar Postman, Download e vão baixar a versão correspondente ao sistema operacional de vocês, tá? E depois disso nós vamos fazer a configuração aqui nos arquivos, no código, tá? Então beleza, eu vou criar primeiro aqui os repositórios, né? No caso o repositório do game, tá? Então eu vou clicar aqui no primeiro pacote, eu vou em New e eu vou em Interface aqui. Eu não vou em Class, eu vou em Interface, vou clicar. O pacote aqui vai ser Repositories e vai ser o nome da classe da interface vai ser Game Repository. Após criar essa interface, nós precisamos estender JPA Repository. Aqui ele espera que passamos a classe e o tipo do ID. Para quem lembra, a classe é o GameEntity que nós vamos estender e aplicar naquela extensão. Então, GameEntity e o ID é do tipo longa. Então é o que nós vamos passar naqueles parâmetros, tá? Então, GameEntity e aqui long. Só importar. E por enquanto deixa assim, porque o que acontece? O JPA Repository ele já tem essa implementação as básicas de find by ID, save all, tá? Então se nós precisarmos de algum método específico, nós declaramos aqui e fazemos a implementação dele. E no caso, no JPA Repository, nós temos a opção de implementar basicamente usando o nome, entendeu? Por exemplo, se eu quiser mais para frente fazer uma busca só pelas plataformas, eu consigo declarar aqui Find by Platforms, e ele basicamente já vai entender e formar uma query lá por baixo dos panos, né? A API já faz esse parse para mim. Então, por enquanto aqui, como nós só vamos salvar, nós vamos deixar dessa forma aqui: estender o JPA Repository, passar a classe e o tipo do ID aqui. Ok, vamos salvar. E outra coisa que nós precisamos fazer também, para o Spring gerenciar esse repositório, nós precisamos anotá-lo como repository também. Na classe nós vamos passar essa anotação, repository, tá? Porque, como eu disse, nós precisamos identificá-lo para o Spring gerenciar ele como repository, tá? O próximo passo nós vamos criar o service do game, que é onde a camada de negócio onde vai ficar a regra de serviço ali, se precisar mais, né, de outras validações. Então eu vou deixar a parte de salvar o game nesse serviço. Então, mais uma vez, clicando aqui no primeiro pacote, class, aqui vai se chamar service e a classe game service, tá? Já vou começar anotando ela aqui como @service, tá? Aqui vocês anotem também, mais uma vez, para o Spring gerenciar. Então, certo. Aqui eu vou primeiro colocar por enquanto o método save, tá? Public, ele não vai retornar nada, ele vai se chamar save. O save ele precisa de fato salvar alguma coisa e eu vou passar como parâmetro o GameEntity.
O ideal numa entidade complexa, onde nós temos às vezes senha, de repente, dados mais sensíveis que de fato vão ser gerados pelo sistema e não pelo usuário, nós usamos o DTO, o Data Transfer Object. Mas nesse caso aqui, como são só essas informações, eu vou passar direto o Game Entity aqui. E depois, quando o nosso objeto for ficando mais complexo, eu transformo ele em um DTO e passo para cá. Então, aqui Game Entity, vou chamar de Game. E aqui eu preciso eu preciso chamar o repository aqui para que ele faça a persistência dos dados lá no banco, tá? Então, nós criamos a classe Game Repository e vamos chamar ela aqui. Vou chamar ela como Private Game Repository. Vou chamar de Game Repo. Vou importar ela aqui. E aqui eu vou Game Repo.save a entidade, que é Game. Por enquanto, vamos fazer dessa forma, mas como eu disse, mais uma vez, existem validações que iremos fazer, tem anotações específicas para as validações, tá? Das entradas. E por enquanto, para ilustrar, mais uma vez, vamos fazer dessa forma aqui. E aqui, desse jeito que tá, mesmo declarando aqui o Game Repo, ele não vai ser injetado. Por quê? Porque ele vai estar nulo. O Spring ele precisa entender que isso aqui precisa ser uma dependência injetada nessa classe. E para isso nós usamos uma anotação chamada AutoWire, que ela serve justamente para fazer a injeção desse repositório dentro dessa classe. Aí, de fato, ele vai fazer a persistência dos dados lá. Então, aqui no service injetamos o repositório, tá? E agora nós vamos criar o quê? O controller do game. Então aqui já tem o pacote controllers criado, então nós só vamos criar uma classe chamada Game Controller. Aqui, mais uma vez, nós precisamos anotar REST Controller. E aqui eu vou fazer Request Mapping. E vou passar também /API. Certo? Agora, continuando. Depois disso, nós vamos passar aqui, declarar o método de salvamento, que aqui esse controle é onde ele vai receber os dados, mas ele de fato não vai fazer o processamento. Nós separamos as responsabilidades aqui em repositório, service, e aqui vai ser só o controller. Então aqui eu vou chamar criar um método public, ele vai ser void também, mas nós temos a opção de controlar o retorno com response entity. Por enquanto vai ser void, depois nós vamos deixar mais explícito isso aqui, conforme o desenvolvimento das aulas. E aqui no momento não vai retornar nada, public void, vai se chamar save também, tá? E ele vai retornar aqui, vai receber um game entity, vai se chamar game da mesma forma, tá? Só importar. E eu preciso salvar, ou seja, eu preciso agora chamar o service, que foi onde eu implementei toda a regra de negócio para salvar isso daí. Então imagine que isso aqui é um método ultra complexo, que faz trocentas outras validações que precisarem e tal. Como eu disse, nós vamos chamar mais para frente uma API de terceiros, então aqui provavelmente vamos buscar imagem, URL image e descrição. Então isso nós vamos deixar para implementar em outro service e depois chamar aqui e tudo mais, tá? No controller aqui nós vamos agora chamar o service, tá? Nós vamos importar ele aqui. Da mesma forma que injetamos o repositório lá, precisamos injetar o service aqui.
Não é a melhor forma, a forma que dá para usar, com certeza. Na documentação tem essa forma também de injeção de dependência aqui, tá? Mas não é a melhor forma de injetar o seu service ou até mesmo um repositório assim, né? O ideal é sempre você usar um construtor. É claro, depende do contexto também da sua aplicação, da escalabilidade dela e tudo mais. Como aqui nós estamos fazendo uma coisa bem simples, vamos injetar usando a injeção de dependência auto-wired mesmo, tá? E aqui, game service, nós vamos chamar aqui ponto save game. Que esse método aqui, como eu disse, ele é do nosso service. E esse daqui é o do repositório. É o que já vem implementado naquela extensão que nós fizemos lá do JPA Repository. Entendeu? Então, basicamente, ele já tem a implementação dele aqui, ó. Ok. Vamos voltar aqui. E aqui eu preciso também mapear o endereço que vai vir lá do Postman, para eu chegar nesse método. E eu vou colocar aqui como @post mapping, vou chamar de save-game. Então, para eu chegar nesse método aqui, eu preciso passar por API e também passar o save game para chegar aqui, certo? Então eu vou subir aqui o sistema e vocês vão perceber que ele, ainda mesmo eu passando tudo certinho, ele não vai salvar, ele vai acusar um erro. Na verdade, ele não vai nem acusar um erro, ele vai salvar linhas em branco lá, ele não vai chegar a informação que eu preciso aqui. E eu vou explicar também o porquê, tá? Então eu vou subir aqui, vou subir como debug. Espero que vocês não estejam ouvindo tanto os trovões que estão dando aqui. Como é que é um toró? Tá. Aqui é o seguinte, ele subiu no Postman. Eu já criei aqui, ó, um Game Store. Um new request, ele está no tipo get, tá? Então, aquele teste que nós fizemos no começo, localhost, na segunda aula, 8080/API/hello. Nós temos aqui embaixo hello world, certo? Ok, nós precisamos salvar, nós precisamos enviar dados, nós vamos enviar no body. Então, a configuração é linha do tipo JSON aqui, certo? E o endereço é o mesmo, só que não é hello. Nós fizemos como save-game. E não é um get, o verbo é um post, certo? Então, nós precisamos passar dessa forma, só vocês olharem aqui. Game Entity, ele recebe um ID, um name e um platforms. Long string. O ID nós não vamos passar no request, entendeu? Nós só vamos passar os dois de baixo, porque o ID ele é gerado automaticamente, como nós fizemos aqui a estratégia de geração. Então aqui eu vou passar name, platforms, eu vou colocar por enquanto só PS4 mesmo, tá? E eu vou disparar aqui, vocês vão ver uma coisa. Não vai ter salvo, não vai estar salvo ainda no banco. Eu vou abrir aqui o banco. E vocês vão perceber uma coisa. Tá. Select asterisco from game. 0 linhas, não tem nada aqui, certo? Então eu vou disparar aqui. Ele retornou status 200. Então, tecnicamente era para ter aqui nome The Witcher e a plataforma PS4, certo? Vocês vão ver o que vai acontecer. ID 1, ele gerou automaticamente, nome vazio e plataforma vazia. Por quê? Como eu falei, isso aqui é um body, nós precisamos enviar via Postman para a nossa aplicação receber e fazer a tratativa. Aqui no controller, até o momento, nós só passamos aqui no construtor e save game. Eu preciso indicar que esse cara vai ser um request body. Eu preciso então anotar ele aqui dentro do argumento, do atributo aqui, como request body. Ou seja,
esse cara aqui, ele vai vir no body da requisição. A requisição é post, certo? Mais uma vez aqui eu vou subir e vocês vão ver também que aquela linha vai sumir quando eu subir, quando eu der Ctrl S, porque o DevTools vai rodar de novo a aplicação e vocês vão perceber uma coisa. Eu já explico também. Tá, subiu. Aqui eu vou dar, aqui não vai ter mais linha 1, tá? 0 linha. E isso por quê? Como eu havia dito na segunda aula. No Application Properties, aqui, nós temos essa configuração. Aqui eu coloquei o DDL Auto com Create. Sempre que eu subir essa aplicação, ele vai recriar o banco, né? Conforme as minhas entidades. Então eu teria que depois colocar como Update aqui. Mas por enquanto eu não vou fazer isso. Vou deixar assim mesmo, tá? Depois eu mudo para Update. Quando eu for fazer uma sequência de persistência, que eu preciso dessa carga, desse volume de dados no banco. Então eu mudo para Update depois. Então voltando aqui para o controller, eu salvei aqui, tá? Como request body, e eu vou colocar um breakpoint aqui para vocês verem que agora vai chegar o nome do jogo e a plataforma aqui. Aqui e send. Ele já chegou aqui, ele bateu no meu breakpoint. Aqui, se vocês olharem, o ID nulo, name The Witcher 3 Platforms PS4. Ele vai fazer a persistência desses dados no banco. Tá. O que acontece? O ID, vocês, como eu disse, ele é nulo, vocês podem perceber, porque o banco, a nossa estratégia vai fazer a geração desse ID sozinho lá no banco, né? Então ele vai colocar um lá e tal. Então eu vou passar tudo aqui, vou tirar esses breakpoints e agora eu vou fazer o select aqui no banco. Então, como agora vocês podem ver, ID 1, The Witcher 3, Platform PS4. Tá? Então, para essa aula, espero que vocês tenham conseguido acompanhar até aqui. Nessa aula vai ficar até a inserção desses dados, tá? E a criação das nossas classes de Controller, Service e Repository. A próxima aula nós vamos ler esses dados em tela, então nós vamos aprender a fazer a exibição, a fazer um get aqui, que vai retornar todos os jogos salvos do banco, tá? E depois o delete dele. Assim como o update também. O update, vocês vão ver que é necessário enviar o ID para ele buscar e fazer o update desse dado, tá? Então eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar até aqui e até a próxima aula.